Oi, Nutri! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso módulo de serviços de alimentação. Vamos para a nossa aula 7, falar sobre sistema APPCC. E esse aqui é um outro tema que é muito importante, que a gente precisa estudar, porque é bastante cobrado nas provas de concurso e não dá para acertar as questões sem ter estudado direitinho. Então, a gente precisa aqui ter olhos atentos, prestar atenção em todos os pontos dessa aula para gabaritar qualquer questão que possa aparecer, beleza? E que a gente vai aprender por aqui. Nós vamos conhecer o que é esse sistema APPCC, né? Qual é a sua definição, como é a sua utilização, quais são as atividades preliminares que são necessárias para que esse sistema APPCC possa ser aplicado nas unidades de alimentação e nutrição, nas indústrias de alimentos, né? E os seus 7 princípios, que é o ponto mais importante. Quais são os princípios que são aplicados dentro desse sistema APPCC, ok? Então, vamos lá começar a nossa aula. Primeiro, o que é o sistema APPCC? Quando a gente olha para a sigla em si, isso significa análise de perigos e pontos críticos de controle. Vocês também podem encontrar não só a sigla APPCC, mas também HACCP, que é a sua versão em inglês. Essa ferramenta, esse sistema foi criado internacionalmente, né? Já a gente vai saber melhor sobre isso. Então, vocês podem encontrar na literatura tanto a APPCC quanto HACCP. E o significado da sigla, análise de perigos e pontos críticos de controle, já traduz um pouquinho de como essa ferramenta funciona, como é que esse sistema funciona. Ele vai fazer o quê? Ele vai ser aplicado dentro da indústria de alimentos, dentro das unidades de alimentação e nutrição, para analisar perigos existentes na produção de alimentos, pontos críticos de controle que merecem atenção para eu prevenir qualquer problema de contaminação nos meus alimentos e garantir a segurança alimentar. Então, quando a gente pensa em sistema APPCC, a gente vai pensar em prevenção. Essa aqui é a palavra-chave mais importante para a gente conseguir entender, tá? Quando a gente vai olhar a definição na literatura, então, como é que vem trazendo? É um sistema de baixo custo que oferece garantia na prevenção de problemas causados pela ingestão de alimentos. Eu quero evitar a contaminação dos alimentos. Empregá-lo é a base fundamental para todas as atividades relacionadas com a segurança alimentar. Ele também pode ser definido como um sistema que identifica, avalia e controla os perigos de natureza biológica, física ou química. Aqui eu estou caracterizando, né, os tipos de perigo que possam causar um agravo à saúde do consumidor. Então, resumindo, o sistema APPCC ele vai ser aplicado para prevenir agravos que possam ser causados através dos alimentos para garantir a minha segurança alimentar. Então, circulem aí, essas duas palavrinhas-chave. E aí, para a gente entender a importância desse sistema APPCC, a gente precisa entender como é que funcionava antes da existência dele. Então, como é que era? Antes, na minha produção de alimentos, eu ia garantir a segurança deles através da análise do produto final. Então, eu ia produzir meu alimento, passar por todas as etapas de processamento, né, desde o começo até o final, para poder aí verificar a presença de patógenos alimentares ou suas toxinas. Só que se você para pensar, essa conduta, olhando para o produto final, não garantia de verdade a segurança dos alimentos, por vários fatores. Mas a gente pode citar um deles, tá? Imagine aí que eu produzi um alimento e aí passou por todas as etapas, certo? Quando eu chego lá no final, é que eu vou pegar uma amostra desse alimento para poder analisar se está contaminado ou não. E aí eu verifiquei que aquela amostra não está contaminada.
Porém, isso não garante totalmente que todo o meu restante do produto final também não esteja contaminado. Aí eu já consigo perceber que eu não tenho essa segurança do alimento tão garantida assim. Além de outros problemas, né? Se eu verificasse que aquela minha amostra estava contaminada, eu não ia saber exatamente em que ponto da produção houve a contaminação para que eu pudesse ali garantir que não acontecesse de novo. Então, haviam várias brechas ali nesse funcionamento antes, certo? E aí aconteceu uma coisa lá na década de 60, em que surgiu a necessidade de olhar melhor para esse problema, né, e garantir uma solução. Então, lá na década de 60, nos Estados Unidos, nós tivemos aí algumas pessoas, né, importantes nesse cenário, que foram o quê? As empresas produtoras de alimentos, mais especificamente a companhia Pillsbury, em conjunto com o Programa Aeroespacial dos Estados Unidos, Exército Norte-Americano e a NASA. Por quê? Porque esses aqui, né, esses personagens, digamos assim, envolvidos nisso. Porque a NASA, juntamente com esses outros dois, precisavam produzir alimentos para que os astronautas consumissem dentro ali, né, das suas aeronaves espaciais, sem que houvesse nenhum risco de eles consumirem os alimentos e ficarem doentes. Então, lá no espaço não tem hospital, né? Se eles comessem alguma coisa e passassem mal, não tinha ninguém para socorrer. Então, eles precisavam que aqueles alimentos fossem realmente seguros do ponto de vista sanitário. Precisavam garantir isso. E foi daí que surgiu essa abordagem APPCC lá na década de 60, né? Por conta dos astronautas. Então, se cair em prova como é que foi a criação, você já vai saber que foi por conta disso aqui, tá? E aí, desde que o APP foi criado, o APPCC, né, ele foi ganhando popularidade. Então, a partir da década de 90, ele passou a se destacar como um modelo primário para assegurar o fornecimento alimentar. Mais especificamente, em 1991, o Comitê do Códex Alimentário sobre Higiene dos Alimentos passou a recomendar a utilização desse sistema por todos os países membros da ONU. Isso vem evidenciando novos benefícios que esse sistema traz. Então, tanto pela inocuidade dos alimentos, a qualidade dos alimentos, racionalização de recursos e respostas oportunas para os problemas, por conta de todos esses fatores, né? O sistema APPCC veio sendo chave na indústria dos alimentos. Então, ele vai seguir as diretrizes do Códex Alimentários. E se tratando de Brasil especificamente, a partir da portaria 1428 de 1993 do Ministério da Saúde, todos os estabelecimentos do Brasil que processam e prestam serviços para o setor de alimentos precisam obrigatoriamente aplicar o sistema APPCC. Então, não é opcional, é uma ferramenta, né? É um sistema obrigatório. Então, você já sabe por que está assistindo essa aula, né? Se você vai trabalhar nesse setor, você precisa conhecer o sistema APPCC, porque ele é sim utilizado. O sistema APPCC ele pode ser aplicado em toda a cadeia produtiva do alimento, desde a produção primária até o seu consumo, e sua implementação deve ser baseada em evidências científicas dos riscos à saúde humana. Então, a gente tem, gente, esse sistema realmente em toda a cadeia produtiva daquele alimento. E vai existir um sistema APPCC para cada produto e cada indústria. Então, ele não vai ser simplesmente um padrão que é aplicado da mesma forma, do mesmo jeito em todas as indústrias, não. Para cada uma vai ter as suas especificações, vai ter o que vai acontecer em cada etapa. Então, lembre, sistema APPCC é único e específico para cada produto e cada indústria. Ele vai ser indicado para o controle do processo produtivo do alimento e não para o ambiente onde o processo ocorre. Isso aqui, gente, é importante de entender, tá? Quando eu falo sobre sistema APPCC, eu estou falando diretamente sobre o produto, sobre o alimento que está sendo produzido ali, sobre os processos que acontecem para que o alimento seja produzido. Eu não estou falando do ambiente em que o processo ocorre. Então,
Claro, né, que o produto, o processamento do alimento vai acontecer em um ambiente. E para que eu tenha segurança alimentar, tanto o processo produtivo quanto o ambiente precisam ser controlados, né? Mas em relação ao ambiente, a gente vai ter o quê? Boas práticas de fabricação, que a gente já estudou inclusive nesse módulo, né? Tanto as boas práticas de fabricação quanto os POPs. Esses vão ser programas que controlam o ambiente em que o processo ocorre, certo? Então, nós temos o processo produtivo, onde eu tenho o sistema APPCC, e o ambiente, onde eu vou aplicar as boas práticas de fabricação e os POPs. Então, se eu tenho esses programas controlando o ambiente, isso é extremamente importante para que haja sucesso do sistema APPCC. Então, esses programas, eles acabam sendo chamados de programas pré-requisito do APPCC, porque eu só vou ter sucesso se isso aqui estiver funcionando adequadamente. Então, para acontecer o sistema APPCC, eu tenho que ter os programas pré-requisito funcionando. Isso aqui, gente, é questão de prova. Então, se aparecer alguma questão perguntando quais são os programas pré-requisito, vocês vão saber que são as boas práticas de fabricação e os POPs. E a gente tem aqui a definição, né, desses programas pré-requisito. São práticas e condições necessárias antes e durante a implementação do APPCC, as quais são essenciais também para a segurança do alimento, conforme descrito nos princípios gerais de higiene de alimentos e outros códigos de prática da Comissão do Códex Alimentários, ok? Aqui nessa outra referência, que é um livro de microbiologia, mas que detalha bastante o sistema APPCC, vem abordando também esses programas de pré-requisito, só que eles não trazem de forma geral, programas de boas práticas, né, de fabricação. Eles vêm trazendo alguns pontos das boas práticas, mas de forma mais específica. Então, vem trazendo assim, ó, design do prédio e fluxo produtivo, design de equipamentos, controle de fornecedores, recebimento, armazenamento, distribuição, especificações, treinamento da equipe de higiene pessoal, higienização, né, limpeza e desinfecção, controle de pragas, controle químico, rastreabilidade e recolhimento de produtos, gestão de resíduos. Tudo isso aqui está relacionado às boas práticas, né, e os POPs, mas essa referência vem trazendo nesse formato. Então, eu trouxe também para que, caso possa cair uma questão que traga especificando essas coisas, vocês vão saber que estão sim relacionados aos programas pré-requisito, porque tudo isso entra, né, nesse cuidado com o ambiente em que, né, o processo de produção do alimento ocorre. Então, só para a gente fechar esse raciocínio, para vocês entenderem bem direitinho, porque como eu falei, é questão de prova. Dentro de uma indústria de alimentos, dentro de uma unidade de alimentação e nutrição, a gente tem duas coisas acontecendo, né? O processo produtivo, em que o alimento vai ser produzido, as etapas diretas, né, de produção do alimento, e isso vai estar acontecendo dentro de um ambiente. Então, a gente precisa controlar o processo produtivo e a gente precisa controlar o ambiente também. O processo produtivo, ele vai ser controlado através do sistema APPCC e o ambiente vai ser controlado através das boas práticas de fabricação e dos POPs. Então, isso aqui vai ser considerado pré-requisito para que haja sucesso do sistema APPCC. Entendido? Próximo ponto, a gente vai entrar agora nas atividades preliminares. Entendido toda essa base, né, do APPCC, agora a gente vai entender o que é preciso para aplicá-lo dentro da minha indústria de alimentos. Então, antes de aplicar os 7 princípios que a gente vai já conhecer, a gente precisa aplicar, fazer valer, funcionar, né, as atividades preliminares necessárias. Então, o que eu tenho de atividades preliminares? Primeiro de tudo, eu tenho que ter uma decisão dentro da minha indústria de aplicação desse sistema, né? Então, decisão por parte da direção da empresa a respeito do uso do sistema APPCC.
Depois eu vou ter, claro, como um primeiro passo de fato, a formação da minha equipe APPCC e o seu treinamento. E vou desenvolver um plano documentado, então um documento mesmo com o plano APPCC, incluindo as seguintes partes. E aqui eu enumero, tá? Primeiro, montagem da equipe APPCC. Segundo, descrição do produto e sua forma de distribuição, identificação da intenção de uso e dos consumidores, desenvolvimento e verificação do fluxograma de processo e confirmação desse fluxograma, tá? Tudo isso são etapas preliminares para poder aplicar o sistema APPCC. E a gente vai precisar conhecer um pouquinho mais de cada uma delas. Primeiro, essa montagem da equipe APPCC. Gente, isso aqui cai bastante na prova, tá? E vocês precisam saber diferenciar. Existe a diferença entre a primeira etapa, o primeiro passo para começar o sistema APPCC e o primeiro princípio do sistema APPCC. A gente ainda não está falando dos princípios, a gente está nas atividades preliminares. Então, isso aqui é o primeiro passo preliminar para aplicar o sistema APPCC, não esqueçam disso. Então, montagem aí da equipe. Por que isso é necessário? Porque a gente precisa de pessoas que tenham conhecimento e experiência específica no produto, para poder ter um sistema APPCC eficaz, tá? Então, eu preciso montar uma equipe específica. E aí eu vou incluir membros de todas as áreas envolvidas com o produto, delegando responsabilidades. Não esqueça, né, que esse é o primeiro passo. Quando essa equipe que eu quero montar não tiver o conhecimento necessário ou não estiver disponível esse conhecimento dentro da própria empresa, aconselhamentos especializados devem ser obtidos de outras fontes. Então, eu preciso correr atrás desse conhecimento para que a minha equipe esteja preparada para aplicar o sistema APPCC. Além disso, quando os manipuladores de alimentos não possuem qualificação e treinamento profissionais, antes mesmo de saber o que é o sistema APPCC, isso pode ser mais difícil treinar essa equipe. Então, eles precisam ter conhecimentos básicos. Esses colaboradores precisam receber treinamento sobre boas práticas de higiene, incluindo temas como higiene pessoal, higiene na manipulação dos alimentos, higiene de equipamentos e utensílios, higiene ambiental. A partir do treinamento sobre esses temas aqui, que são de boas práticas de fabricação, né? Aí eu consigo incorporar o conceito APPCC e fazer com que esses colaboradores, né, entendam de fato o que é esse sistema e a importância dele. Depois eu vou ter a descrição do produto, porque eu preciso conhecer o produto detalhadamente para poder conseguir garantir a segurança dele, né? Então vai ser feita uma descrição completa do produto, incluindo informações relevantes para que seja seguro, como sua composição, estrutura física e química, incluindo a atividade de água, pH, tratamentos antimicrobianos, no caso tratamento térmico, congelamento, defumação, tudo que pode ser aplicado nesse produto, materiais utilizados nas embalagens, validade, condições de armazenamento e método de distribuição. Então, o segundo ponto é conhecer esse produto. Terceiro ponto, identificar a intenção de uso. Então, a intenção de uso deve ser baseada nos usos esperados do produto pelo consumidor final. Eu preciso saber para que eu vou produzir esse alimento, qual é realmente essa intenção de uso quando ele for produzido. Quarto ponto, elaborar o fluxograma. O fluxograma deve ser construído pela equipe APPCC e conter todas as etapas de processamento. Isso aqui é fundamental. Eu vou precisar conhecer detalhadamente cada etapa de produção daquele alimento para poder saber, né, o que eu vou ter atenção dentro do sistema APPCC. Isso aqui vai ser uma ferramenta específica para cada produto ou preparação que existe aí dentro da minha indústria.
E por último, eu preciso também confirmar esse fluxograma. Então, a equipe APPCC deve confirmar se o fluxograma reflete a realidade do processo durante todas as etapas e tempos de processamento, ajustando quando necessário. Então, tudo isso aqui, gente, são atividades preliminares que eu vou fazer para ficar tudo pronto para aplicar, né, os princípios do sistema APPCC. Então, repetindo mais uma vez, ó. Eu vou primeiro montar a minha equipe APPCC. Depois que montar, que estiver tudo ok, eles estiverem treinados, eu vou conhecer detalhadamente o meu produto. Depois eu vou identificar a intenção de uso dele, vou elaborar o fluxograma e confirmar esse fluxograma. A partir disso, eu consigo chegar nesses princípios, né, para aplicar de fato esse sistema. Então, coloquei aqui inclusive os post-its também para a gente lembrar, tá? Vamos de novo, ó. Repetir aqui para vocês, vamos repetir uma última vez para fechar o conhecimento. De atividades preliminares, o que eu preciso ter? Montagem da equipe APPCC, depois descrição do produto, depois identificação da intenção de uso, depois elaboração do fluxograma e confirmação do fluxograma. Confirmação em loco, dentro do processo, vivenciando o processo, para poder saber se está tudo ok, tá? Mais uma vez, colocando a observação para vocês. Não confundam o primeiro passo das atividades preliminares com o primeiro princípio do sistema APPCC. São coisas diferentes e ambos caem em prova, tá? Entendido isso, agora a gente pode finalmente passar para os 7 princípios. Isso aqui é o que mais chove, gente. A gente precisa conhecer os 7 princípios detalhadamente para poder acertar todas as questões, tá? Então, primeiro eu vou passar aqui quais são os 7. Vou falar as definições iniciais, mas depois a gente vai falar detalhadamente sobre cada um e ver exemplos para ficar tudo muito certinho na cabeça, tá? Então, o primeiro princípio do sistema APPCC é análise de perigos. Se você observar, ó, é inclusive o começo da sigla. Então, AP, análise de perigos. Isso ajuda a lembrar, tá? Então, primeiro princípio. Aqui eu vou avaliar os perigos e riscos associados a todas as etapas de processamento do alimento, desde o crescimento, colheita, matéria-prima e ingredientes, processamento, manufatura, distribuição, comercialização, preparação e consumo de alimentos. Então, eu vou analisar todos os perigos que podem existir ali. Segundo princípio, identificação dos pontos críticos de controle. Eu vou identificar e determinar quais são os pontos críticos daquele meu processamento que eu preciso controlar para prevenir que esses perigos que foram identificados causem problemas aí no meu alimento. Terceiro princípio, estabelecimento dos limites críticos. Se eu já conheci quais são os pontos críticos, agora eu vou determinar esses limites para que não haja um problema acontecendo. Então, vai existir um limite onde eu tenho um processo normal e se passa desse limite, já foge da minha normalidade e o meu perigo pode acontecer. Então, esse aqui é o limite crítico, tá? Eu vou estabelecer limites críticos para cada ponto crítico de controle identificado. Quarto princípio, estabelecimento dos procedimentos de monitoramento. Eu vou monitorar esses pontos críticos de controle e esses limites críticos, que é justamente para saber se vai sair ou não da minha normalidade. Então, monitoramento. Quinto princípio, estabelecimento de ações corretivas. Eu vou corrigir se houver qualquer desvio no meu monitoramento. Então, monitorei, houve algum desvio, eu vou estabelecer uma ação corretiva. Sexto princípio, estabelecimento de procedimentos de verificação. Eu preciso recorrentemente saber se o meu sistema APPCC está funcionando corretamente. Então, esses são os procedimentos de verificação. E sétimo princípio, estabelecimento dos procedimentos de registro. Tudo o que eu faço precisa ser registrado. Então, eu tenho que guardar todos os documentos, todos os registros desse sistema APPCC, certo? Então,
Conhecendo esses 7 princípios, a gente vai começar a ver detalhadamente cada um deles. Então, sobre o primeiro princípio, análise dos perigos. Eu tenho lá o meu fluxograma, né, que a gente montou na atividade preliminar, e aí eu vou olhar todas as etapas do processamento do alimento e ver se em cada etapa dessa, se eu tenho algum perigo que pode contaminar o meu alimento, tá? Todas as etapas, gente. Então, eu vou elaborar uma lista com esses perigos. Esses perigos podem ser físicos, químicos e biológicos, como a gente já conheceu, inclusive, no módulo de microbiologia, né? Então, perigos físicos são, por exemplo, um caco de vidro, né? Um pedaço de madeira, tudo isso que pode contaminar fisicamente o alimento. Químicos, agentes químicos corrosivos que podem contaminar o meu alimento. Biológicos, os micro-organismos, né? Esses aqui são os principais e os que a gente precisa ter mais cuidado. Todos eles podem causar efeitos adversos à saúde do consumidor. Então, é eles que a gente vai identificar. Coloquei essa tabela aqui, identificando quais são exemplos, né, de perigos físicos, químicos e biológicos, só para vocês terem em mãos, né, mais facilmente. Então, a gente tem aqui, os biológicos, vírus, bactérias patogênicas, parasitas, protozoários. Perigos químicos, resíduos de drogas veterinárias, como antibióticos, migração de compostos de embalagem, também são perigos químicos, resíduos químicos, como pesticidas, etc., né? São vários. Físicos, vidro, metal, pedra, madeira, etc. Então, esses perigos a gente vai precisar identificar. E aí aqui a gente tem alguns exemplos, de cada etapa e um perigo que pode estar presente ali. Temos, por exemplo, aqui na etapa de recebimento, uma matéria-prima que eu comprei lá do meu fornecedor, mas está contaminada. Então, pode existir. Armazenamento, multiplicação de micro-organismos, se o meu armazenamento estiver inadequado. Descongelamento, multiplicação de micro-organismos e contaminação por superfície de contato. Então, se eu não fizer um descongelamento correto, isso pode acontecer. Pré-preparo, multiplicação de micro-organismos, contaminação pelo manipulador, contaminação cruzada, vários fatores aí no meu pré-preparo. Preparo, sobrevivência de células vegetativas de bactérias. Se eu não tiver um aquecimento, se eu não tiver uma temperatura adequada, isso pode acontecer. Montagem, contaminação pelo manipulador, por utensílios, multiplicação de micro-organismos. Espera para distribuição, multiplicação de micro-organismos também. Na própria distribuição, ali num balcão de distribuição, né, em que os clientes vão se servir, eu posso ter multiplicação de micro-organismos também. Então, olha aqui, eu vou olhar cada etapa da produção do meu alimento para identificar esses perigos. Um detalhe é que eu vou sempre olhar quais são as evidências científicas de ocorrência de perigos. Eu não vou esperar acontecer comigo ou, só olhar ali para o fluxograma e pensar no que pode acontecer. Eu vou olhar as evidências também. Então, uma dica é identificar, investigar os surtos que já aconteceram, revisar relatórios de investigação de surtos para identificar esses perigos, certo? Isso vai ajudar bastante aí em cumprir essa etapa do sistema PPCC. E agora, pessoal, eu coloquei aqui no slide um exemplo para a gente pensar na prática em cada etapa, em cada princípio desse sistema PPCC. Então, vamos pensar como é que seria a aplicação do princípio 1 se eu estivesse ali numa UAM, uma unidade de alimentação e nutrição comercial, onde a minha distribuição é através de balcão, né, onde o cliente vai se servir. E aí, o que eu vou precisar pensar? Eu tenho ali, na minha produção de alimentos, um creme de frango. Esse creme de frango, ele foi produzido e ele vai ficar no balcão de distribuição. Então, o que eu iria analisar de perigo ali? Lembrando que o sistema PPCC ele é aplicado em todas as etapas, tá? Mas aqui eu escolhi a etapa de distribuição para a gente ir pensando na prática. Então, vamos lá. Como é que seria essa etapa 1 da análise do perigo? Eu vou pensar que aquele meu alimento ali no balcão de distribuição,
ele pode estar à mercê da multiplicação de micro-organismos que causam doenças. Se eu não tiver ali um acondicionamento, né, adequado, uma temperatura adequada, um tempo adequado, eu posso ter contaminação. Então, na minha etapa de distribuição, pensando no meu creme de frango ali, no meu alimento, o perigo vai ser a multiplicação de micro-organismos. E aí a gente vai guardar esse exemplo, porque nós vamos ver o restante em todas as outras etapas, tá? Vamos lá continuar. Agora detalhando o princípio 2. O princípio 2 traz a identificação dos pontos críticos de controle. Como assim? O que é isso, Henrique? Como é que isso funciona? Eu vou olhar para o meu fluxograma e ver quais são todas as etapas, todos os procedimentos, operações onde eu posso ter o perigo ali acontecendo e onde eu posso aplicar medidas de controle para esses perigos, para que eles não se desenvolvam, para que eles não causem, né, prejuízos no meu alimento. E essas medidas de controle podem ser de caráter diferente. Pode ser uma medida de prevenção, pode ser uma medida de eliminação ou uma medida de redução dos perigos a níveis aceitáveis. A gente tem esse detalhe sobre isso, ó. Quando eu falo de prevenção de contaminação, eu estou realmente prevenindo que qualquer micro-organismo, que qualquer perigo contamine o meu alimento. É uma medida em que eu consigo fazer isso. Exemplo, higienização da embalagem antes da abertura. Eu pego ali uma embalagem do leite e antes de eu abrir para tirar o leite, eu higienizo ali ao redor da embalagem. Porque quando eu abrir o leite e tirar, não vai ter o risco de contaminação do leite por conta da embalagem. Isso aqui é uma medida de prevenção, tá? Redução dos perigos. Eu vou prevenir que os micro-organismos se multipliquem ou formem toxinas nos alimentos. Eu tenho como exemplo aí de uma redução o refrigeramento. No refrigeramento, eu não vou matar micro-organismos, eliminar micro-organismos, mas eu vou impedir que eles se multipliquem, tá? Tanto refrigeramento, congelamento, redução da atividade de água, pH, tudo isso não vai destruir micro-organismos, mas vai evitar que eles se multipliquem, certo? E por último, eliminação dos perigos. Eu vou realmente eliminar qualquer patógeno presente no alimento, pelo controle adequado de tempo e temperatura, pelo uso de aditivos, né? Independente de como for, eu preciso eliminar. Então, a gente tem aqui como exemplo a pasteurização do leite. Eu vou aplicar uma temperatura específica em um tempo específico para eliminar os micro-organismos presentes ali. Então, a pasteurização é um exemplo de medida para eliminação do perigo, ok? Um PCC, um ponto crítico de controle, precisa ser um procedimento quantificável, isso aqui é um detalhe super importante, de forma que os limites e o monitoramento sejam mensuráveis. Então, para que aconteça o princípio 3 e 4, esse princípio 2, ele precisa ser quantificável. E esses PCCs podem ser identificados, né, através de árvores decisórias. Quem já estudou o sistema PPCC alguma vez, lembra disso aqui. A gente tem perguntinhas como se fossem esquemas, né, que são as chamadas árvores decisórias, para decidir se aquela etapa é um ponto crítico de controle ou não. Então, aqui nós temos um exemplo, ó. Digamos que eu estou olhando ali para a minha etapa, e aí eu vou me fazer perguntas. Existem medidas preventivas nessa etapa ou em etapas subsequentes para o perigo identificado? Então, naquela etapa eu identifiquei o perigo. Existe uma medida preventiva que eu posso tomar? Se sim, aí eu vou para a minha próxima pergunta. Essa etapa elimina ou reduz a probabilidade de ocorrência do perigo a um nível aceitável? Ou seja, eu consigo aplicar uma medida de controle, seja ela para prevenir, reduzir ou eliminar, né, que vai ser efetiva? Se sim, aí é um ponto crítico de controle, certo? Então, para ser um ponto crítico de controle, anotem aí.
eu preciso que tenha o perigo e eu preciso que eu consiga estabelecer uma medida de controle para prevenir, eliminar ou reduzir esse perigo, ok? E aí a gente vai ter o restante das perguntas, mas só para vocês entenderem que é feito um esquema para poder decidir se é um ponto crítico de controle ou não. Agora a gente vai dar continuidade ao nosso exemplo. A gente identificou o perigo ali no meu balcão térmico, né? E como é que seria essa identificação do PCC? A gente vai ver que tem um perigo ali no balcão, no meu creme de frango. Então, o PCC é o próprio balcão de distribuição, é essa etapa de distribuição onde há o balcão e eu consigo aplicar uma medida de controle, que é o tempo e a temperatura adequados. Então, essa aqui é a medida que é possível para eu evitar que esse perigo, essa multiplicação de micro-organismos aconteça. Deu para entender como a gente consegue, né, visualizar mais fácil cada etapa, cada princípio, quando a gente vai vendo os exemplos. Agora vamos continuar e ver o princípio 3, que é o estabelecimento dos limites críticos. Olha como agora fica fácil de entender. Se eu tenho um perigo, se eu tenho um ponto crítico de controle, onde eu consigo aplicar uma medida que é quantificável, é muito mais fácil estabelecer um limite crítico. Então, nessa fase aqui, eu vou especificar, eu vou colocar uma tolerância que deve ser cumprida para garantir a minha segurança do alimento. Digamos que é um limite de segurança, certo? Essas especificações, elas devem ser baseadas em critérios quantitativos. Então, até quanto tempo, que temperatura, qual é o pH, umidade, atividade de água, concentração de sal, podem ser vários fatores. São critérios que eu vou decidir, que eu vou definir de acordo com a minha legislação, né, de acordo com a teoria, para dizer, até essa temperatura é seguro. Passou disso, eu tenho um desvio do meu limite crítico, vai ter o risco de multiplicação do micro-organismo, por exemplo, né? Até esse tempo aqui é seguro, até essa atividade de água aqui é seguro. Então, é isso que eu vou definir, né, no meu limite crítico. E aí a gente segue com um exemplo. Se aqui o meu balcão de distribuição com tempo e temperatura adequados é o meu PCC, eu vou estabelecer o meu limite crítico. De acordo com a literatura, eu preciso que esse meu creme de frango no balcão de distribuição fique no mínimo a 60 graus Celsius por no máximo 6 horas. Olha como esse é o limite. Se ficar menos que 60, eu estou passando do meu limite crítico. Se eu ficar mais tempo além de 6 horas, eu estou passando do meu limite crítico. Então, esse é um limite estabelecido de acordo com a legislação para eu conseguir monitorar, né, o meu alimento e ver se está tudo ok, se nenhum perigo vai se desenvolver, certo? Próximo princípio, princípio 4. Estabelecimento de procedimentos de monitoramento. Olha como fica mais claro, né? O que é que eu vou fazer aqui? Entendendo os outros princípios, eu já sei o que eu vou fazer. Agora eu vou monitorar esse PCC. Então, eu vou ficar observando, monitorando, quantificando para saber se eu vou ou não passar do meu limite crítico. Então, eu vou sempre ficar observando esse limite crítico, esse PCC, para saber se está tudo ok, tá? Os procedimentos de monitoramento devem ser capazes de detectar uma falha no controle do PCC. Esses procedimentos devem dar informação em tempo de corrigir a medida de controle. De forma ideal, seguindo a tendência nos valores medidos, a correção acontece antes do desvio do limite crítico. Como assim, Henrique? Vou explicar para você aqui no nosso exemplo, Seguindo o nosso exemplo, a minha etapa 4 é a de monitoramento. Como é que eu vou monitorar isso aqui? Eu vou utilizar um termômetro e vou a cada 30 minutos medir a temperatura do meu alimento. E também vou ficar monitorando o tempo, né, para não passar das 6 horas. Então, isso aqui vai ser o meu procedimento de monitoramento. Se eu estou ali observando a temperatura do alimento, eu vou sempre ficar de olho nas tendências. Então, eu medi pela primeira vez, o alimento está a 70 graus. Ótimo, maravilha. 30 minutos eu vou, de novo, né, medir. E aí está a 68 graus. Ok.
Depois de 30 minutos, eu vou medir e tá a 65 graus. Observem a tendência. Apesar de 65 graus ainda estar ok, ainda estar dentro do meu limite crítico, eu estou percebendo que se eu não fizer nada, essa temperatura vai continuar baixando até passar do meu limite crítico e ficar inadequado. Então, o que é o ideal? Voltando aqui no que foi falado, o ideal é o corrigir antes que haja o desvio do limite crítico. Então, se eu tô vendo que a minha temperatura tá caindo cada vez mais, eu já vou fazer alguma coisa. Eu vou verificar a temperatura do meu balcão de distribuição, eu vou ajustar essa temperatura para que não aconteça o desvio do limite crítico. Entendido? Então, processo de monitoramento, princípio 4, ok, vamos seguindo. Ah, detalhe, gente. Os procedimentos de monitoramento dos PCC, eles devem ser realizados com rapidez. Isso aqui é um detalhe importante. Não há tempo para testes analíticos lentos. Então, quando eu for escolher o meu procedimento de monitoramento, o pré-requisito é que ele seja rápido e que ele consiga ser aplicado imediatamente. Se eu escolhesse, por exemplo, um teste microbiológico, eu ia ter que pegar uma amostra do alimento, levar lá no laboratório para poder ver. Então, isso aqui não é aplicável. Eu vou escolher uma medição química, uma medição física, né, uma medição de temperatura, que eu consigo fazer na hora e identificar se passou do meu limite crítico ou não. Então, isso aqui, ó, também pode ser questão de prova. Sempre esse limite, ele tem que ser verificado imediatamente, ok? Vamos para o princípio 5, estabelecimento de ações corretivas. Aqui, se eu observar no meu monitoramento que houve um desvio do meu limite crítico, né, no meu PCC, eu vou fazer uma ação corretiva, né, eu vou corrigir o problema. Então, é tudo que eu preciso fazer quando o limite crítico é descumprido, eu vou resolver o problema. Isso deve ter uma atenção muito especial, o funcionário ali da equipe, ele tem que estar apto a corrigir o problema quando ele acontecer. A ação deve ser imediata, como eu acabei de falar para vocês no slide anterior, tá? Então, seguindo aqui o nosso exemplo, ó, a gente vem para a etapa da ação corretiva. Se eu estou monitorando aqui, ó, e eu vejo que desviou o meu limite crítico, ou até mesmo antes de desviar, como eu falei para vocês, a gente vai precisar agir. Então, nesse caso, né, se ficou em uma temperatura inadequada, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a temperatura do meu balcão térmico, eu posso misturar o meu alimento, porque pode ser que embaixo do meu creme de frango esteja na temperatura adequada, mas na parte superior não. Então, eu vou misturar ali o alimento, né, para ficar tudo na mesma temperatura, mas principalmente ajustar ali a temperatura do balcão térmico. No caso do tempo, se tivesse passado o tempo ali de 6 horas, eu ia remover o alimento do meu balcão. Então, isso também é uma ação corretiva imediata. Sempre lembre, tem que ser imediata, tá? Essa ação corretiva. Agora, vamos para o nosso princípio 6. A partir daqui, gente, eu já tenho ações que não são necessariamente imediatas. Vão ser ações recorrentes que eu vou sempre aplicar no meu sistema APPCC. Então, eu tenho aqui estabelecimento de procedimentos de verificação. Eu preciso sempre verificar se o meu sistema APPCC está funcionando. Então, eu tenho que fazer, ó, uma análise periódica, tá? Essa análise deve incluir reuniões com o pessoal da linha de trabalho e com supervisores, para que cada um entenda o seu papel dentro do sistema APPCC, a fim de garantir que tudo esteja apropriado e atualizado. A gente tem aqui exemplos, ó, de processos de verificação. Verificar se os limites críticos dos PCCs são satisfatórios, garantir que o plano APPCC esteja funcionando, documentar as reavaliações periódicas, independente de auditorias ou outros procedimentos, responsabilidade regulatória governamental para assegurar que o sistema APPCC tenha sido implementado de forma correta. Então, até mesmo a auditoria do governo, aquela fiscalização que chega lá na UAM, é uma forma de verificação do sistema APPCC, ok? Aqui nós temos um ponto, ó, ponto importante.
essa frequência de verificação, ela não tem, na verdade, uma frequência específica, mas ela deve ser suficiente para confirmar que o meu sistema APPCC esteja funcionando de maneira eficaz. Então, eu tenho que fazer essas verificações rotineiramente ou sem ser anunciada para garantir que tudo esteja sob controle. Quando houver preocupações emergentes sobre a segurança do produto, então teve algum problema, teve algum DTA que aconteceu, eu preciso verificar se o meu sistema APPCC está ok. Quando os alimentos tiverem sido envolvidos, né, que é isso que eu acabei de falar, se relacionam esses dois pontos, para confirmar que mudanças foram implementadas de maneira correta após modificação do APPCC. Então, se eu modificar, eu preciso verificar. Avaliar se o plano APPCC deve ser modificado devido a alterações no processo, nos equipamentos, nos ingredientes ou outros. Então, se eu tive modificação no processo, eu tenho que ter modificação no APPCC. Tudo isso aqui, né, funciona como uma verificação. E aí, aplicando aqui o exemplo, ó, vou para a etapa 6 de verificação. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma inspeção aleatória do meu sistema APPCC na UAM. Então, eu vou, de repente, chego lá com uma nutricionista responsável e vou ver se o funcionário está monitorando a temperatura do creme de frango direitinho. Eu vou lá ver a planilha dele. Então, isso aqui é um processo de verificação. E por último, sétimo e último princípio, procedimentos de registro. Aqui nada mais é do que eu registrar tudo que eu faço no meu APPCC, ok? Eu vou registrar cada etapa. E esses arquivos devem ser mantidos para demonstrar a produção segura do produto e que ações apropriadas são tomadas para qualquer desvio dos limites críticos. A gente tem aqui os exemplos, ó. Eu vou registrar as atividades de monitoramento, eu vou registrar as ações corretivas, eu vou registrar modificações realizadas, então tudo vai ser registrado. Aqui a gente tem um exemplo de tabelinha de registro, só para vocês terem uma noção de como funciona. Então, eu posso ter uma tabela em que eu vou descrever aqui a minha etapa, qual o perigo existente naquela etapa, qual vai ser o critério utilizado, ou seja, a medida de controle ali que eu vou utilizar para aquele perigo, o monitoramento. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, as temperaturas que eu medi, né, a cada 30 minutos. A ação corretiva, se eu identifiquei algum problema, qual foi a ação corretiva que eu vou tomar. Então, aqui eu vou registrando, ok? E aí, por último, só para a gente fechar o nosso exemplo, ó, o que seria um exemplo de registro aqui? Registrar todas as temperaturas, o tempo e as ações corretivas que forem necessárias. Então, olha como deu para ver claramente na prática a aplicação de um sistema, né, APPCC, dentro de uma etapa aqui. A gente sabe que vai ser em todas as etapas. É como se em cada etapa eu fizesse um esquema desse. Então, isso aqui é um exemplo de aplicação bem claro e bem simples. Assim vocês conseguem ver melhor, né? Agora, só para a gente recapitular, para a gente fechar a nossa aula, porque nós sabemos que os 7 princípios é o que mais cai em prova. Então, a gente precisa saber, inclusive, a ordem, porque pode ter questão que pergunte qual é o 4º princípio. Então, a gente precisa lembrar, tá? Vamos lá lembrar, ó. Qual é o primeiro princípio? Análise do perigo. Então, primeiro eu vou analisar o perigo. Um macete para você lembrar é o quê? Você vai lembrar que são as 2 primeiras siglas do nome APPCC. Então, o primeiro princípio vai ser o AP, análise do perigo, tá? Depois, eu tenho o quê? A identificação do PCC. Ou seja, é o restante da minha sigla do APPCC. Primeiro o AP, de análise do perigo, e depois PCC, ponto crítico de controle. Então, segundo princípio, vai ser o restante da minha sigla, vai ser identificar o ponto crítico de controle. E aí, aqui eu já tenho uma sequência, lembrando desses dois, eu já tenho uma sequência bem mais lógica, ó. Qual é o terceiro? Estabelecer um limite crítico. Se eu tenho o meu ponto crítico de controle, né, com a medida de controle, agora eu só preciso estabelecer o limite. Para quê? Para poder monitorar. Olha essa sequência. Então, o terceiro é estabelecer o limite e o 4º é monitorar esse limite. Depois eu vou fazer o quê? Fazer uma ação corretiva, né? Corrigir
se eu tiver identificado algum problema. Então, depois de monitorar, vem o quê? Corrigir, fazer a ação corretiva. Depois, eu vou só verificar. Por quê? Porque eu vou precisar ficar verificando se está tudo ok com o meu sistema APPCC. E, por último, eu vou registrar. Eu vou sempre registrar tudo que eu faço. Olha como fica fácil lembrar dos 7 princípios. Os 2 primeiros são os que estão na sigla do APPCC. Análise do perigo, identificação do PCC. Depois eu estabeleço um limite, depois eu monitoro, depois eu corrijo. E por último, eu sempre fico, verificando e registrando. Assim você vai garantir qualquer questão que pergunte aí sobre esses princípios. E aí, gente, só para fechar, nós encerramos a nossa aula. Agora nós vamos responder algumas questões, só para ver se ficou tudo certinho, se ficou tudo entendido na cabeça de vocês. Vamos lá. Questãozinha de 2024. O que é um ponto crítico de controle no contexto do APPCC? Vamos ver se a gente sabe, É qualquer estágio do processo de produção. É um local específico onde ocorre a venda dos produtos. É uma área de armazenamento de produtos acabados. É um ponto onde a intervenção pode ser aplicada para prevenir ou eliminar um perigo. Ou é o último estágio do processo de embalagem? Depois dessa aula fica fácil essa questão, gente? A gente tem como gabarito item D. Quando eu falo de ponto crítico de controle, eu sempre vou lembrar. É uma etapa, é um procedimento, é uma operação onde eu posso aplicar uma medida de controle para os perigos identificados. Então, sempre, gente, quando falar de ponto crítico de controle, lembrem, etapa onde eu posso aplicar uma medida de controle para o perigo que foi identificado. Questão 2. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um termo-chave do sistema APPCC com sua respectiva definição. Vamos lá. Item A. Medida de controle é qualquer medida tomada quando ocorre um desvio para restabelecer o controle, segregar e determinar a disposição do produto afetado, se houver, e prevenir ou minimizar a recorrência do desvio. E aí? Nessa questão, a gente precisa sempre observar as palavras-chave. Olhando aqui esse item, qual palavra-chave eu observaria? Essa aqui, Medida tomada quando ocorre um desvio. A palavra desvio me lembra o quê? Ação corretiva. Medida tomada quando tem um desvio. Isso aqui, gente, então está errado. Por quê? Porque não é definição de medida de controle, é definição de ação corretiva. Então, risque isso aqui, e coloca ação corretiva. Item B. Ação corretiva é qualquer ação ou atividade que possa ser usada para prevenir ou eliminar um perigo ou reduzi-lo a um nível aceitável. E aí? A gente acabou de ver a definição de ação corretiva aqui, Então, não é ação corretiva. O que é isso? É uma atividade em que eu posso usar para prevenir ou eliminar o perigo ou reduzir a um nível aceitável. Isso aqui, gente, é a medida de controle, lá do ponto crítico de controle. Lembra que quando a gente falou de PCC, a gente falou, é um ponto onde eu posso fazer uma medida de controle para prevenir, eliminar ou reduzir um risco. Então, isso aqui, é uma definição de medida de controle. Item C. Ponto crítico de controle é um critério observável ou mensurável relativo a uma medida de controle que separa a aceitabilidade da inaceitabilidade do alimento. E aí, qual é a palavra-chave que eu posso identificar aqui, Uma medida que separa a aceitabilidade da inaceitabilidade. Isso aqui, gente, é um limite crítico. É o limite, Até aqui é aceitável. Passou disso, é inaceitável. Sempre quando falar sobre isso, a gente está falando de limite crítico. Item D.
Limite crítico é uma etapa na qual uma medida ou medidas de controle essenciais para controlar um perigo são aplicadas em um sistema APPCC. E aí, a gente acabou de falar sobre limite crítico, né? Isso aqui é a definição de ponto crítico de controle. Olha aqui, ó, é uma etapa onde eu aplico uma medida de controle. Isso é o ponto crítico de controle. Tá vendo como tá ficando fácil, gente, identificar? E vamos agora para o item E, nosso último item. Perigo é um agente biológico, químico ou físico presente nos alimentos com potencial para causar um efeito adverso à saúde. Isso aqui tá super fácil, né? Esse é nosso item correto. Então, isso aqui está se tratando da primeira etapa, do primeiro princípio, na verdade, né? Que é de analisar perigo. Perigo esse que pode ser biológico, químico ou físico. Então, o gabarito da nossa questão 2 é o item E. Vamos para a terceira. Na aplicação da análise dos pontos críticos de controle, a definição para procedimentos ou medidas de controle dos pontos críticos que possam ser tomadas para garantir a segurança do processo, objetivando a eliminação, prevenção ou redução dos perigos até níveis suportáveis, faz referência ao risco, controle, limite crítico, ponto de controle ou ponto crítico de controle. Aqui está querendo saber o princípio. Vejam, gente, como esse princípio cai muito. Isso aqui é o ponto crítico de controle. Eu sempre vou lembrar, ó, medida de controle do ponto crítico para garantir eliminação, prevenção, redução dos perigos. Sempre que eu vou ver isso, né? Sempre que eu vejo isso, eu vou lembrar do meu ponto crítico de controle. Sempre lembro desse princípio. Ok. Vamos para a nossa questão 4. São componentes do método de avaliação de perigos e determinação de pontos críticos de controle, exceto. Vamos lá. Identificar perigos e determinar sua severidade e riscos, item A. Item B. Determinar os pontos críticos de controle. Item C. Monitoramento dos pontos críticos de controle. Item D, estabelecimento dos limites de tempo e temperatura para controle dos riscos. Ou item E, estabelecer os procedimentos de verificação. Qual é o item aqui que está errado? Que é aqui o exceto, né? Não é um componente do APPCC, não é um princípio. E aí? Gabarito dessa questão, gente, é o item D. O item D fala assim, ó, estabelecimento dos limites de tempo e temperatura para controle dos riscos. Isso aqui era para ser o princípio do limite crítico. Só que ao invés de ter falado de limite crítico, falou de limite de tempo e temperatura. Por que isso aqui está errado? Porque o limite crítico, ele não tem relação só com tempo e temperatura, não se restringe só a isso, né? Eu vou ter critérios quantitativos, mas podem ser outros também. Pode ser tempo, temperatura, pH, umidade, atividade de água, etc. Então, aqui foi basicamente uma pegadinha. Porque nesse primeiro, ó, de identificar perigos, eu estou falando do princípio 1, que é de análise de perigos. O item B fala sobre determinar os pontos críticos de controle. É o ponto 2, né? O princípio 2. O item C falou sobre monitoramento. Aqui eu estou falando do princípio 4, né? Que eu vou monitorar depois de estabelecer o limite crítico, que é o princípio 3. Aqui era para ser o 3, só que descreveu de forma incorreta. E aqui nesse item E fala sobre os procedimentos de verificação, que é o princípio 6, certo? Então, essa questão quis aplicar uma pegadinha, né? Mas esse item D está incorreto. Vamos para a nossa quinta e última questão. Questãozinha bem longa, né? E é um pouquinho mais prática. Você é o nutricionista responsável por garantir a segurança alimentar em uma grande unidade de alimentação. Durante a análise de perigos e pontos críticos de controle, você identificou um ponto crítico relacionado ao controle da temperatura em uma etapa específica do processo de manipulação de alimentos. A etapa em questão envolve a preparação de um prato complexo que inclui diferentes ingredientes crus e cozidos, os quais são considerados essenciais.
O ponto crítico está relacionado à temperatura interna do prato após a preparação, considerando a presença de diversos componentes que requerem temperaturas específicas para garantir a eliminação de micro-organismos patogênicos. A temperatura alvo para garantir a segurança alimentar nessa etapa é de 75 graus. Então, está falando, né, que lá dentro do alimento tinha que estar 75 graus. Durante a auditoria, você identifica que a temperatura interna do prato após a preparação atingiu apenas 68 graus. Então, não atingiu o mínimo aqui, né, que era o limite crítico. Considerando o cenário apresentado, como nutricionista responsável pelo controle higiênico-sanitário, a medida imediata a ser tomada será. Então, essa questão aqui quer que eu identifique a ação corretiva para o problema. Houve um desvio do limite crítico. Quero o quê? Eu tinha que ter atingido pelo menos 75 graus Celsius no interior do alimento, mas eu só atingi 68. Então, o que eu vou fazer? A gente vai ver aqui, ó. Item A. Realizar uma capacitação de toda a equipe sobre as temperaturas adequadas de preparo de cada ingrediente e os alimentos considerados proibidos. E aí? Será que essa seria uma ação corretiva que estaria ok? Não, gente, não é. Essa aqui é uma medida lenta. Lembra que a ação corretiva ela tem que ser imediata? Isso aqui acaba não sendo efetivo como uma ação corretiva imediata. Vamos para o item B. Implementar um sistema de monitoramento contínuo da temperatura utilizando dispositivos de medição para garantir controle preciso durante a preparação do prato. E aí? Isso aqui, gente, está correto. Ficou até semelhante ao nosso exemplo, né? Vai ter um termômetro, eu vou ficar monitorando continuamente a medida desse prato e se tiver uma tendência a desviar do limite crítico, ou seja, se eu estiver monitorando e estiver perto ali do limite crítico, eu já vou garantir esse controle e estabelecer uma medida, certo? Então, isso sim é imediato e é uma ação corretiva. Se sair do meu limite, eu já vou corrigir o problema, certo? Item C. Realizar análises microbiológicas frequentes nos pratos preparados, assegurando que mesmo em situações em que a temperatura não atingiu o alvo, a presença de micro-organismos patogênicos seja identificada e controlada. Isso aqui está errado, porque análise microbiológica é lenta, não é indicada. Item D. Desenvolver um protocolo de resfriamento rápido do prato após a preparação, utilizando métodos seguros que garantam a manutenção da qualidade e segurança dos alimentos. O que está errado aqui, gente? Essa ação corretiva não tem nada a ver com o limite crítico que a gente encontrou desviado, né? Que foi desviado. Ali eu estou falando de uma temperatura que ficou abaixo do que deveria. A gente está falando de aquecimento. Então, isso não tem relação. Item E. Revisar e ajustar a receita do prato, eliminando ingredientes que apresentem dificuldades em atingir a temperatura-alvo, garantindo assim uma margem de segurança maior. Isso aqui também não tem nada a ver, né? Eu não preciso mudar o ingrediente para atingir uma temperatura adequada, né? Não tem uma relação direta com o desvio do meu limite crítico. E além disso, se fosse, seria muito lento, né? Então, o nosso gabarito da questão é o item B. Uma questão bem legal para a gente entender, né, esse sistema. Então, com isso, gente, nós terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Utilizamos vários exemplos, né, e macetes aí para lembrar do sistema PPCC. Agora você não vai errar mais nenhuma questão que aparecer na sua prova. Um beijo e ótimos estudos! E aí, Nutri, gostou da aula? Então deixa eu te contar um segredo. Quando eu preparei ela, o meu grande objetivo foi deixar o conteúdo fácil e rápido para você conseguir compreender e aprender de verdade. E a boa notícia é que de onde saiu essa aula, existem outras 10, 20, 30, são mais de 90 aulas dos conteúdos específicos de nutrição. Todas as aulas de nutrição que você precisa aprender para se tornar uma aprovada em um concurso ou residência da nossa área. Tudo isso dentro de um local exclusivo para te entregar um guia de ensino
com todo o direcionamento que você precisa. Essa é a comunidade preparatória Metamorfose da Aprovação, uma comunidade completa para todos os nutricionistas que querem aprender os conteúdos de nutrição de forma descomplicada. E vou te mostrar um pouquinho de como é que funciona a plataforma por dentro. Essa aqui é a nossa vitrine principal, a plataforma de estudos da comunidade Metamorfose da Aprovação. É aqui que você vai ter acesso a todos os conteúdos, desde o Comece por Aqui, mapas da aprovação e todos os módulos de conteúdos para estudar. São 10 módulos diferentes com os conteúdos de nutrição. Vou te explicar um por um. No Comece por Aqui, nós temos, claro, uma aula só de boas-vindas para que você se sinta abraçado na comunidade. A aula 2 é Entendendo o Universo da Comunidade MDA, explicando realmente tudo que você vai ter acesso. A aula 3, o ponto de partida, realmente uma aula mostrando passo a passo do que você precisa para começar a estudar. Nós temos também os mapas da aprovação, que são materiais que vão te ajudar como um guia para estudar para as provas. Nosso principal é o mapa da aprovação do ENARE, mas vão ser disponibilizados também outros mapas da aprovação de diferentes provas, como o EBSER, por exemplo, que é um concurso aí muito esperado para nutricionistas. Outra coisa muito interessante que nós temos dentro da comunidade, claro, são os nossos módulos, começando aí pelo módulo de nutrição básica. Esse módulo tem 10 aulas diferentes, desde a digestão, absorção e transporte de nutrientes, os macronutrientes, determinação das necessidades energéticas e os micronutrientes. Para cada aula, você vai ter acesso a 3 materiais diferentes: o slide, o caderno de conteúdo e também questões para você treinar de todas as nossas mais de 90 aulas que nós temos disponíveis. Nós temos também a aba de dúvidas e de comentários que são respondidos diariamente. Todas as dúvidas você vai tirar por aqui, tá? Além disso, nós temos outros módulos, módulo de nutrição clínica, são mais de 30 aulas para você estudar. Nós temos também, além de todas essas aulas aqui, outros módulos bônus. Nós temos um módulo só de questões comentadas, encontros ao vivo, nós temos encontros mensais dentro da comunidade com conteúdos complementares. Nós temos também dossiês de prova. O que são esses dossiês? São materiais também para que você consiga conhecer as provas disponíveis por aí. Então, nós temos aqui, por exemplo, um dossiê do ENARE, trazendo todo o estudo da prova, o que cai, quais são os conteúdos mais cobrados e o comentário de todas as questões com as possíveis referências. É uma mina de ouro para que você consiga estudar. Essa é a nossa comunidade Metamorfose da Aprovação, que você vai conseguir ter acesso a tudo isso. E além disso, tudo que eu mostrei, um Instagram fechado para que você consiga receber informações valiosas e também uma comunidade no Facebook para interação. Massa demais, né? Nutri, agora que você conhece a comunidade por dentro e sabe tudo que ela oferece, eu tenho um último presente para você. Por você ter acompanhado tudo até aqui, eu quero te entregar algo especial, tá? A comunidade, de forma geral, custa 12 vezes de R$ 69,70. Porém, se você clicar no QR Code que está aparecendo aqui na tela, você vai conseguir realizar a sua matrícula com tudo que eu falei até aqui: dossiês de prova, mapas da aprovação, diversas aulas, materiais, encontros ao vivo, comunidade, tudo isso com 10% de desconto. Menos de R$ 65 por mês para você ter acesso à comunidade. Nutri, eu estou ansiosa para te ter como minha nova aluna e te passar tudo que você precisa saber para alcançar a sua aprovação. Então eu te vejo em breve na comunidade, tá? Um beijo!